Boa noite. Boa noite, doutora Josiane Bispo. Boa noite, Gildo, as pessoas que vão acompanhar a nossa live, né? Que estão me seguindo no meu Instagram. Bom, inicialmente, doutora Josiane, eu gostaria de ressaltar que eu e meu sócio, o doutor Gildo, que está acompanhando o nosso trabalho também, estamos abrindo, assim, já falei nas lives anteriores, estamos abrindo espaço, né, um canal, convidando outros profissionais interligados ao direito, advogados, professores, peritos, enfim. Nosso objetivo é executar outras lives, né, com a nomenclatura Papo Jurídico, né, onde o objetivo, evidentemente, é trocar informações, passar informações. Enfim, essas lives serão gravadas, né, deixando assim um material informativo, igual essa matéria é muito interessante. Hoje é a sua bola da vez, é você, né? Você está intimada até novos convites, enfim, né? Eu gostaria que você pudesse falar de você, seu trabalho, em relação ao direito. Seria uma grande honra para nós aí. Bom, doutor Ronan, primeiramente, boa noite, né? Boa noite a doutor Gildo, doutor Ronan. Quero dizer para vocês que é um prazer enorme estar participando dessa live, né? Uma honra. Há 2 anos eu conheci o doutor através do grupo, né, de WhatsApp, onde eu comprei o seu curso, né, de Direito Bancário. Comecei a acompanhar o trabalho do doutor, né, e foi bastante interessante. E hoje, né, que honra, estou aqui participando dessa live com o doutor. Então, é um prazer enorme estar participando. Muito obrigado. E estamos aí para poder, né, trabalhar junto. Perfeito. Doutora Josiane, em relação... podia falar um pouquinho do seu trabalho? Você quer falar um pouquinho do seu trabalho? Como é que é o seu trabalho? Antes da gente começar a bateria de perguntas. Mas antes disso, deixar bem claro que essa live vai ter uma duração mais ou menos de 1 hora. Né? As perguntas que eu fiz de acordo com a temática da live. Também pode chegar algumas perguntas, né, do nosso grupo, né? Tem um grupo que o pessoal vai participando, pode interagir com a gente. E se na eventualidade, na contingência, a gente não conseguir fechar essa live, a gente faz a segunda live, não tem problema nenhum. Você quer falar alguma coisa disso? Eu já posso começar a fazer as perguntas. Sim, gostaria de falar um pouco do trabalho da conciliação, né? Em que pese alguns pensam que conciliação é algo fácil, mas né, hoje quase todos os conflitos podem ser resolvidos através da conciliação. Então, é uma matéria um pouco complexa, em que é a responsabilidade do conciliador, né, está ali dirigindo aquele conflito, tentando da melhor forma, né, demonstrar para as partes que a melhor solução é um acordo, do que o processo levar algum tempo para poder ser resolvido, onde ele vai ter demanda e custos, né? E na conciliação pode ser resolvido mais rápido. Então, a conciliação, existe pontos, né, que podem ser debatidos, discutidos, e que talvez algumas pessoas não conhecem tão profundamente como pode se resolver um processo, uma lide, através da conciliação. E hoje estamos aqui nessa live para poder demonstrar esses pontos. Perfeito. Então, podemos começar, então, nossas perguntas, então? Sim, você gostaria de falar mais perfeitamente. uma coisa? Já podemos começar, né? Então, tá. Eu Podemos tenho uma começar. dúvida, eu acho que é de muitas pessoas, né? Qual que é a diferença entre mediação e conciliação, ou ambas são iguais? Não, existe uma diferença, né, entre a mediação e a conciliação. A conciliação é através de um processo em que pode ser resolvido ali o conflito, né, em uma audiência de conciliação, onde tem um tempo determinado pelos tribunais. Já na mediação, ela é diferente, né? A mediação, ela não tem um tempo determinado. Tem resoluções de mediação em que as sessões de mediação podem durar até 3 horas para poder resolver aquele conflito. E o que se busca na conciliação é o acordo, né, a solução daquele conflito. Já na mediação, o que se busca, na verdade, é restabelecer, né, a comunicação entre as partes, porque a mediação ela é mais dirimida para as questões de vizinhança, questões de família, em que as partes se conhecem e, através daquele conflito, perdem aquela comunicação. Então, o objetivo da mediação é tentar restabelecer aquela comunicação,
talvez nem tente resolver, talvez nem seja resolvido o conflito, mas o objetivo principal da mediação é tentar restabelecer a comunicação entre aquelas partes. Já na conciliação é diferente, a conciliação é buscar resolver aquele conflito, fazendo um acordo em que seja satisfatório para ambas as partes. Essa existe a diferença da conciliação e a mediação. Mas, vem cá, eu posso dizer que toda conciliação, toda mediação é uma conciliação? Será que eu posso usar esse conceito aí? Toda mediação é uma conciliação? Não. Não? Assim, as partes, foi feita uma mediação. Não foi feita, assim, entre aspas, uma conciliação? Não, porque, como eu informei, né, o objetivo da mediação é buscar o restabelecimento da comunicação. Já é diferente na conciliação. A conciliação resolve aquele conflito, mas cada um segue o seu Tem um exemplo, segue o seu caminho, claro, um e exemplo talvez de mediação. nem exista mais a conversa. Tem um exemplo de mediação? Exatamente. Você pode citar um exemplo de mediação? Sim, vou citar um exemplo bem fresquinho que aconteceu comigo há 3 meses. Um cliente me procurou para resolver um conflito dele, ele é um comerciante, e o estabelecimento era alugado, o proprietário do estabelecimento queria o imóvel, porque ele estava com o aluguel atrasado, e simplesmente o proprietário chegou lá, fechou o estabelecimento e ele ficou com as mercadorias dele trancada dentro do estabelecimento. Então, devido à crise, né, à pandemia, essa dificuldade financeira, ele estava com o aluguel atrasado. Então, quando o cliente me procurou, né, para poder entrar com ação nesta demanda, eu agi ali, na verdade, como uma mediadora e não como uma advogada, porque eu liguei para a outra parte, busquei ouvir a solução dele, ou melhor, o problema dele, tentei entender, e ali acabei resolvendo aquele conflito de forma extrajudicial, sem que precisasse buscar o judiciário para resolver. Então, ou seja, diante de tantas as demandas que existem no judiciário, aquela mediação ali foi resolvida. E eles se conheciam há muito tempo e que, por conta dessa questão, eles estavam sem se falar. E eles voltaram a se falar novamente, apertaram as mãos e ali foi resolvido aquele problema, aquele conflito. A resolução do conflito e, ao mesmo tempo, também ali houve o restabelecimento da comunicação entre eles, que já não existia mais, por conta do atraso do aluguel, por conta de tudo isso. Então, essa é a diferença, entendeu? Da mediação para a conciliação. Nesse exemplo aqui, eu gosto que seu tema é muito interessante. Nesse exemplo, você falou até uma coisa interessante, chamou a atenção. Eu não fui advogado, porque advogado, geralmente, você toma parte né? Você está defendendo uma pessoa, né? A ou B ou C. Você entrou mais como mediador ali, chamando as duas partes, tentando, né? Mais ou menos isso, né? Sim. Mas interessante. Então, peraí, quer ver uma coisa interessante? Né? A minha vivência... Eu estou tentando aprofundar nesse tema, que eu acho interessante. Quando surge o divórcio consensual, as partes estão de divórcio, conflito. Aí chega o advogado, sou contratado para a Maria. Mas eu vou chamar as partes, vou chamar o seu marido. Aí ele chama outra conversa, ele também está fazendo mais um papel de mediador do que o conciliador, né? Não é isso que eu entendi? Digamos um divórcio litigioso, aí você fala com a cliente, não, vou fazer um divórcio consensual, eu vou conversar com ele. Aí o advogado da Maria chama a outra pessoa e começa a marcar uma reunião entre os dois, começa a conversar entre os dois, deixar os dois conversar dentro de uma mesa ali, redonda, não é? Nesse caso, o advogado não está fazendo o papel de mediador? Veja bem, se não existe a comunicação entre as pessoas ali, entre o ex-marido e a ex-esposa, ali nesse momento pode sim existir a mediação. Mas se existia a comunicação, o que na verdade deixou de existir, né, foi a relação do casamento, mas a comunicação entre eles continua existindo. Então aí, na verdade, foi uma conciliação e não a mediação. A mediação é se não existisse mais a comunicação entre eles. E aí, nesse momento, o advogado poderia atuar, né, como um mediador. Então quer dizer que na mediação esse é o ponto, essa é a diferença. Que estava quebrado, você consegue estabelecer esse vínculo, né? Entendi. Um pequeno detalhe, hein? Exatamente. Restabelece a comunicação. Exatamente. O ponto fundamental da mediação é essa, é restabelecer a comunicação
entre aquelas partes. Já Pois é é, mas se diferente for um da casal que conciliação. está A conciliação, o brigando, objetivo é resolver aquele conflito, né? mas se o casal está em conversa mais, aquele negócio, assim, aí é mediação, né? Não tem mais aquela conversa, a comunicação entre eles, aquele ódio. Não é isso que eu entendi? Exatamente. Veja aí que deixou de existir, em que pese, né? Eles tenham vivido um relacionamento, se separaram, como existem casais que se separam, mas continuam a sua comunicação, Exatamente, né? é. Deixaram de ser marido e mulher, mas a comunicação entre eles existe. Mas se aquele casal se separaram e também a comunicação que existia entre eles deixou de existir, aí nesse ponto tem que atuar a mediação e não a Ah, conciliação. que legal, que Entendeu? bacana. Não, Essa é a diferença. Esse é o não, ponto esse que exemplo ficou bem claro, diferencia doutor a José. Nunca mais mediação eu vou da esquecer, conciliação. viu? Nunca mais agora deu para ficar bem claro o que é mediação e Que conciliação. bom. Bom, a segunda pergunta, vamos dar prosseguimento aqui à nossa Exatamente. bateria de perguntas. A doutora pode apontar 3 benefícios da conciliação? Ou se tem mais benefício, enfim. Bom, existem mais benefícios, né, da conciliação, mas eu vou apontar aqui 3, né? O benefício da conciliação é menor custo, né? Pode resolver aquela conciliação e o processo vai dar por encerrado ali, pode ter minoração das custas processuais, ou pode até não existir as custas, bem como também a extinção do processo. A partir do momento que a pessoa faz a conciliação, o processo ali é extinto com a resolução do mérito. E outra coisa mais importante, que na conciliação as partes vão determinar de que forma elas vão conciliar, de que forma vai existir aquele acordo. Então, não vão permitir que um terceiro, né, um terceiro estranho, venha definir de que forma pode ser resolvida aquela lide, sendo que eles mesmos podem decidir de que melhor maneira pode ser resolvido essa conciliação. Eu, quando atuava na área de família, eu costumava muito dizer para as partes, geralmente quando tinha audiência de pensão alimentícia, né, em que os genitores estavam ali discutindo o valor da pensão, e que acabam que eles esquecem o ponto principal ali da pensão, que é a criança, é o interesse do menor, e não o interesse deles, né? Então, o interesse do menor tem que sobrepor o interesse dos genitores. Então, ali eles estavam ali discutindo coisas deles, por questões até deles mesmo, picuinhas, sendo que o interesse maior, que era o da criança, estava sendo deixado de lado. Então, essa é a função do conciliador, tentar mostrar isso para as partes, né? Que através daquele conflito ali, por questões pequenas, pode deixar de lado uma coisa muito importante, que era a criança, que é o filho dos dois. Perfeito. Inclusive, a questão, você Entendeu? tocou um assunto interessante, que eu ia tentar fazer uma pergunta em cima disso, a questão de direitos indisponíveis, né? Porque se você adentra na direito de família, quando envolve interesse de menor, você não pode fazer um acordo que venha lesar o menor, né? Por mais que ambas as partes estão de acordo, né? Digamos o seguinte, a pessoa está pedindo lá, o cara ganha bem e tal, quer pegar a pensão alimentícia. Ah, pode pagar 1/3 do salário mínimo, sendo que a pessoa tem condições e a mãe aceita. Não, peraí. Aí o Ministério Público vai dizer, pô, peraí, ele é um empresário, pode pagar muito bem. Embora vocês estão concordando com essa aí, mas peraí, interesse do menor, o Ministério Público não vai aceitar, ele ganha bem, ele é um empresário, ele pode pagar uns 5 salários, vai pagar um mês salário mínimo. Mais ou menos isso, é interessante, né? Você vê que nem tudo que a conciliação, ela não é absoluta, né? Ela é relativa. Em algumas áreas, né? Exatamente. Não é Exatamente. isso? Por isso aí a figura do promotor, né? Do Ministério Público como fiscal da lei, né? Para poder fiscalizar. Apesar de que as partes estejam ali numa solução ali, no tentar resolver aquela questão da pensão alimentícia, às vezes até para pôr fim naquilo, mas ali o que está se discutindo não é interesse deles, e sim o interesse do menor. Então, por isso é a figura do Ministério Público, para poder intervir, para poder fiscalizar. Né? Exatamente. E o juiz está ali também para poder decidir se vai, né, homologar aquele acordo ou não, se realmente vai ser favorável e interessante para o menor ou não. Doutora, Essa tem é a uma pergunta questão. aqui no nosso canal de perguntas aqui. A pergunta é o seguinte: mas é o mediador que vai dizer qual solução para o caso? Essa é a pergunta. Deu para entender a pergunta?
Entendi perfeitamente. Bom, aí mais uma diferença da mediação para a conciliação. O conciliador, ele pode sugerir, né? Sugerir de que forma eles podem fazer aquele acordo. É diferente do mediador. O mediador, ele não pode sugerir, ele não pode intervir, ele não pode interferir. Por isso que ele tem que deixar as partes... Por isso que o tempo da mediação é diferente da conciliação. A mediação pode levar até 3 horas, e às vezes aquelas 3 horas não deu para resolver aquele conflito, e marca-se uma nova sessão para poder resolver, porque as partes estão livres ali, para poder decidir da melhor maneira. Então, o mediador ele não pode demonstrar, ele não pode interferir, ele não pode sugerir nada. Ele está ali apenas como um terceiro imparcial, né? Para poder tentar resolver aquele conflito, desde que seja interesse deles. Porque a partir do momento que o mediador ele interfere, aí as partes elas podem achar que aquele acordo não foi satisfatório, não foi interessante. Então, a figura do mediador é isso, é para deixar as partes livres para poder decidirem da melhor maneira que Mas eles ele não acharem. pode opinar pelo conhecimento dele, de repente ele opinar não no sentido de interferir, ele não pode opinar, e digo mais, é muito complicado, né, o mediador, assim, falar que não pode intervir, está numa conversa lá de 3 horas, será que ele vai ficar só escutando ali? Será que não vai ter uma hora que ele vai dar uma opinião, não no sentido de atrapalhar, mas contribuir, né, para um consenso ali? Você não acha que, na prática, é um certo surrealismo? Ele não pode fazer, só deixar as partes tocar o barco, não? Por isso que na mediação existem também sessões em que as partes podem demonstrar os seus interesses de maneira separada, né? Pode tirar um da sala e ouvir separadamente para depois ouvir o outro e demonstrar, mas de maneira alguma o mediador ele pode induzir, ele pode sugerir, ele pode interferir na decisão das partes. Já é diferente do conciliador. O conciliador ele pode sugerir, né? Mas induzir também ele não pode, mas sugerir ele pode. Com certeza. Você vê muito nessas audiências conciliatórias, o pessoal dando sugestões, né, o juiz mesmo, né, falando isso, tal, o risco de uma ação, enfim, né. Ô, doutora, vem cá, é isso que eu tô curioso, porque eu como advogado fiz muitas audiências conciliatórias, tal, e mediação, onde acontece isso? Numa audiência, na justiça, tem audiência de mediação? Como é que é isso? Eu ia falar muito de mediação, mas onde acontece isso? Existem os centros, né, de solução consensual de conflitos, que é chamado de SEJUSC, né? Os centros de solução consensual de conflitos, e ali existe a mediação. Bem como também existe a mediação extrajudicial, né? Existem bairros e quem tem o SEJUSC, né, o Centro de Conciliação Consensual e Mediação, nos bairros também, que podem resolver através da mediação, sem que precise mover o judiciário para resolver aquele conflito. Isso é uma determinação do CNJ, a resolução 125 do CNJ, né? Qual que é o número? Que determina a resolução 125 do CNJ, que determina esses centros consensual de conflitos, que é chamado de SEJUSC. SEJUSC tanto de conciliação, bem como SEJUSC de mediação. Eu converso com você que, assim, pelo fato que você falou comigo que o mediador não pode interferir, fazer uma sua interferência ali, eu acho tão complicado isso, porque a gente vê nas audiências de conciliação o pessoal intervindo, né, aquele negócio todo. Então, se amanhã eu tenho que participar de uma mediação, eu vou ter que fazer um estágio, porque eu não sei como é que ia proceder, não. Não sei como é que eu vou proceder de 2 partes lá em conflito e eu não posso intervir. É muito complicado, viu? Eu acho muito complicado. E até acho que muitas mediações, na verdade, serão conciliador, porque o pessoal que não tem esse conhecimento vai estar achando que é mediação, está fazendo conciliação, não? Não corre esse risco, não? Eu acho muito complicado. Eu tenho que assistir umas 40 para depois... Mas já fez mediação já? Por isso já fez que mediação? existe... Além do exemplo que você citou, você já fez mediação já? Sim, já fiz mediações, atuei também na mediação, tanto extrajudicial como judicial. E justamente essas sessões acontecem
como eu falei para você anteriormente, que existem momentos em que é necessário tirar uma parte da sala e conversar com uma sozinha para ouvir o que verdadeiramente qual é o conflito que está internalizado neles, o que eles, na verdade, pretendem resolver. E ali demonstrar, mas de hipótese alguma, sugerir ou induzir ou interferir, né, na decisão deles. E É complicado, eu estou entendendo. Não, eu sei, eu achei esse termo interessante, mediação, porque conciliação a gente trabalha toda hora, né? A mediação é o seguinte, e aí? Sim, E se sim. tiver uma interferência, você pode anular, então, né? Você pode entrar com uma ação para anular aquela mediação, né? Fez o termo lá, depois ele verificou que houve uma Perfeito. interferência, né? Houve uma interferência, alguém induziu outra Exatamente. parte, você pode anular. Olha que interessante. Exatamente. Se uma parte que não ficou totalmente satisfeita, ela pode informar que o mediador induziu, o mediador interferiu, né? E existe o código de ética do conciliador, do mediador, né? Que está determinado na resolução 125 do CNJ. Então, o mediador não pode atuar dessa forma, porque se ele atuar dessa forma, ele poderá sofrer as penalidades, porque existe um código próprio, né? O código de ética da conciliação e da mediação, que o mediador e o conciliador está distrito a ele. Então, é como o código de ética da OAB, que o advogado não pode, determinadas situações, não pode atuar, porque senão vai ter que responder, né, no código de ética da OAB. Então, assim também é o... Só para terminar esse tema que eu achei muito interessante, mas você acha assim, na sua visão, né, no seu viés, você acha que deve ter muitas situações que, na verdade, é uma conciliação e não é mediação. Coloca aquela roupagem, aquela máscara, isso aqui é mediação, mas, no fundo, deve ser uma conciliação, em função dessa questão da não intervenção, que eu acho muito difícil acontecer, para aquela pessoa que está assumindo aquele ato ali, entendeu? Você não acha, não? Que, na verdade, deve ter muitas conciliações, mas, no fundo, é uma mediação. Tem muitas mediações, mas, no fundo, é conciliação. Você não acha que isso deve acontecer na prática? Bom, ou não? Eu não vivenciei nenhuma situação dessa, né? Eu não vivenciei nenhuma situação dessa. É como eu falei para você, a diferença, o que difere a mediação da conciliação é justamente isso, é restabelecer a comunicação. Então, se existe comunicação entre as partes, então não vai para a mediação, vai para a conciliação. Se deixa de existir a comunicação entre as partes e quer restabelecer, então vai para a mediação e não para a conciliação. Não, beleza. O foco Doutora, principal da mediação é esse, é restabelecer a comunicação entre as partes. Exatamente. É um casal que não briga e vai fazer o divórcio consensual, chama os dois e fica numa boa, entendi. Esse exemplo já ficou claro. Já. Outra coisa, eu falo o seguinte, eu vou fazer um comentário, você sabe que eu mexo muito com advocacia bancária, né? Advocacia bancária, sim, eu falo muito isso, gente, ela é totalmente especial, totalmente sui generis, né? Como aqui o tema é conciliação, eu falo, sempre estou falando no workshop, estou falando nos grupos de WhatsApp que eu participo, né? No canal de perguntas e respostas do meu curso, que 90%, olha que coisa interessante, você já sabe disso, mas muitas pessoas, talvez, que estão acompanhando, não sabem disso. 90% das minhas causas, elas são fechadas em acordos. Nunca eu fiz uma audiência em conciliação, numa audiência conciliatória. Mas peraí, quer dizer, como é que você fecha tanto acordos, e você não fecha os acordos em audiência? Nunca fechei um acordo durante quase 20 anos dentro de uma audiência conciliatória. Então, na advocacia bancária é sui generis, né? O banco me liga, eu vou analisar se a proposta de acordo é boa ou não. Sendo boa, eu homologo o acordo. Parece que meu colega fala que é advocacia americana, né? Um advogado liga para o outro e já leva para o juiz homologado. É uma questão sensacional. Porque tem uns advogados, né? Eles falam assim comigo, estão começando o curso, falam assim, não, e aí, vai marcar uma audiência, quando chegar a audiência tem que falar com o juiz, nada disso, amigo. Eu não converso com advogado, eu converso com cobradores. Você tem uma ideia? Eu nunca conversei com advogado. Então, que você fala assim, poxa vida, eu trabalho 20 anos na advocacia, nunca fechei um acordo dentro de uma audiência, até soa como estranho, mas é interessante, né? Como a advocacia bancária é totalmente diferente do que você vê por aí, né? Engraçado, né? O que você acha disso? Apesar de que, doutor, existe a Semana da Conciliação, né? Que é nacional, bem como existem os mutirões dos bancos, né? Os bancos, juntamente com os tribunais, acabam fazendo o mutirão,
né, para tratar daquelas questões de débitos dos seus clientes. Então, acontece muito isso. Apesar de que na demanda, no segmento do doutor, o doutor ainda não vivenciou uma conciliação em mesa de audiência, mas existe sim a conciliação dos bancos em outras questões, em que leva para o judiciário dirimir e resolver aquela situação. Eu já participei de. Talvez o doutor. Eu já participei de um mutirão, e era uma ação de prestação de contas. Você não vai acreditar. Não estou brincando, não, tá, gente? 100 mil reais, o banco ofereceu 2 mil reais. 100 mil. Devia. Lógico, tive que fazer o cálculo, tal, talvez. Foi um mutirão que eu participei. Lógico, assim, audiência não, mas o mutirão eu já participei, poucos também. Foram. Eu posso contar no dedo, talvez uns 3 ou 4 no máximo. Mutirão da Caixa Não Federal, mutirão do. É poucos. Mas também não deixa de ser uma conciliação também, né? É uma conciliação coletiva, né? Doutor, dando sequência aqui a nossa bateria de perguntas, eu não sei falar a palavra certa, não sei se chama rapport. Escreve R-A-P-P-O-R-T. É isso mesmo? Rapport, exatamente, rapport. O que é isso? O que é rapport? Bom, o que é o rapport? O rapport é muito utilizado na mediação, né? Porque o rapport é uma comunicação, fazer com que o mediador ele acabe transferindo ou conseguindo conquistar a confiança, a empatia, né, a simpatia da parte. Então, quando o mediador ele consegue catalisar isso, catalisar a confiança, catalisar a simpatia, catalisar, né, a empatia da parte, então nós dizemos que ele conseguiu catalisar o rapport. Que na mediação tem que existir isso, né? As partes têm que sentir confiança no mediador, porque é um terceiro diferente, estranho, que está ali para poder conduzir, para poder orientar as partes na sua decisão. Então, quando o mediador ele consegue conquistar isso das partes, conquistar a confiança, conquistar a empatia, a simpatia, então nós dizemos que ele conseguiu catalisar o rapport. É o estabelecimento da confiança. Nossa, que legal. Isso é muito interessante porque a gente faz muitas audiências, né? Como é diferente quando você pega um juiz ou então próximo uma pessoa que trabalha na justiça, na parte de conciliação, que conversa com as partes, que tenta, né, tirar aquele peso da audiência, né? Tem muito peso, né? A intervenção de uma terceira pessoa. Isso, muitos processos, acho que são solucionados via acordos, até pela própria intervenção. Lembro que eu tinha um juiz no começo da minha carreira, o juiz é tão bacana, sabe? Ele sabe conduzir as partes, fala, gente, se perder a causa, eu vou perder isso, vamos acabar com isso, vamos acabar com essa novela, nessa vida não leva nada nessa vida. É muito legal. Tem gente que faz um papel brilhante, né? Exatamente. Então, o objetivo do mediador é justamente isso, né? Então, as partes estão ali vendo que um terceiro estranho, né, daquela situação, daquele conflito, está interessado em ajudar, está interessado em entender a situação dele, está interessado em ajudar a resolver aquela situação. Então, cria-se uma confiança, restabelece. Então, quando você se sente que você está sendo ouvido, que a outra parte está preocupada com você, então ali o que estava bloqueando aquilo acaba sendo resolvido. Isso é bastante interessante. Como quando eu estava atuando na área de família, eu sempre dizia para as partes, né, geralmente nas ações de pensão alimentícia, né, eu dizia para a parte tentar se colocar no lugar do outro, né, usar o sapato do outro. Quando a gente coloca isso para as partes, fazer com que ele tente se colocar no lugar do outro, aí aquele bloqueio acaba caindo, né? Ele tenta se colocar na situação do outro para tentar resolver. Então, eu vou deixar a minha questão aqui um pouco de lado, né? Porque acordo ninguém ganha 100%. Cada um tem que ceder um pouquinho para que o acordo seja favorável para ambas as partes, né? É verdade. Então, cada um tem que ceder um pouquinho. Então, quando a pessoa chega ali resistente, se achando o dono da verdade, né? Que ele tem a razão 100%, e a gente tenta mostrar para ele, fazer com que ele enxergue que não é 100% que ele tem razão, mas sim 50%,
e ali aquele conflito acaba sendo resolvido. Perfeitamente. Então, muito legal. Eu vou dar sequência aqui às perguntas. Que tipo de conflito pode ser resultado, pode ser resolvido, desculpa, que tipo de conflito pode ser resolvido com a conciliação? Bom, existem vários tipos de conflito que podem ser resolvidos com a conciliação, né? A conciliação, na verdade, já vem lá dos nossos ancestrais, né? Bem antigamente já existia um terceiro, né, que era chamado um terceiro de confiança para poder resolver conflitos. Então, partilhas de bem pode ser resolvido no conflito, né, pensão alimentícia, divórcio, danos morais, demissão de trabalho, que a gente vê nas audiências trabalhistas acontecendo, inclusive existe o Sejusc também trabalhista, né, para resolver aquelas questões trabalhistas de modo através de uma conciliação. Questões de vizinhança pode ser resolvida através da conciliação, uma rescisão contratual, Uso dentre capião, outros, existem né? várias questões. Uso capião. Questões bancárias, né? Débitos bancários pode ser É. resolvido através de uma conciliação. Então, existem vários conflitos, várias lides que podem ser resolvidas através da conciliação. E o mais importante também, doutor, é que a conciliação ela pode ser resolvida também em outras fases do processo, não só na fase inicial, né? Fase recursal, né? Na fase de execução também pode ser resolvida através da conciliação. Então, isso é importante, é interessante. Eu tive um processo que levou 11 anos, o processo, 11 a 12 anos. Aí o desgaste do processo, teve parte que ficou doente com o processo, uma coisa, briga de irmão, uma coisa terrível, e acabou com a conciliação. Processo, se você vê o processo assim, sabe aqueles carrinhos, aqueles processos físicos antigamente, você passava aquele carrinho cheio de processo? O que tinha de recurso, ação disso, ação daquilo, era uma briga assim, parecia que o caso da Lava Jato, pra você ter uma ideia. Tanto processo, tanta coisa. Aí até que o juiz, aquilo que eu falei com você, doutor, tem juiz que é muito bacana, o juiz falou, vamos conversar. Aí eu lembro que a assessora do juiz me ligou, vamos conversar, eu acho ótimo, porque eu sempre defendi isso, né? Ela marcou uma audiência e fechou, depois de 12 a 13 anos de processo. E, inclusive, nessa audiência conciliatória, já em fase de recurso, já fase para definir, mas o juiz não queria que vendesse o imóvel, né? Era uma situação envolvendo consórcio, né? Condomínio entre herdeiros. Um queria vender, outro não, sabe? Aquele negócio todo. E acabou que fechou, mas foi uma guerra. Processo de 13 anos, uma luta, e acabou, finalmente acabou tudo bem, todo mundo recebeu, minha cliente saiu recebendo a parte dela, mas foi uma guerra. E o papel da juíza, esse processo... Então, veja aí, né? Esse processo, passaram 4 juízes nesse processo. O primeiro, o segundo e o terceiro, nada. Toca o jogo. Essa juíza não, vão resolver no acordo. E ela conseguiu. Aquilo que eu falo, tem juízes, né? E tem juiz que é mais negócio de dar sentença e tal. É mais ou menos isso, né? Doutora, eu queria fazer mais uma pergunta para a senhora. 13 anos, né? 13 anos. Só 13 anos para poder resolver uma questão, sim, e foi resolvida através da conciliação. Então, se existisse essa conciliação antes, já poderia ter resolvido, demorou o processo muito tempo, teve custas, né? Muitas coisas aconteceram no decorrer de 13 anos, então teve muito desgaste que poderia ser resolvido antes, há muito tempo, através da conciliação. Foi tão assim, problemático, até para o advogado, né? Ele estava sendo chato, já estava enjoado, né? O negócio não desenrola, e vai passando o tempo, a coisa não vai... Tem que chegar ao fim, né? Tem que chegar a um objetivo. Então, foi meio complicado. Doutor, eu queria falar uma coisa interessante em relação ao poder de polícia, né? Porque a senhora a doutora trabalha muito com todo dia, fazendo várias audiências aí, né? Raramente eu faço audiência, né? A questão, eu queria saber o seguinte, o conciliador tem o poder de polícia? Ou seja, você está numa audiência, aí uma das partes lá começa a falar palavrão, palavra de baixo calão, começa a falar, ofender outra pessoa, aí o conciliador chega lá e fala, meu amigo, vamos tentar maneirar aqui, e aí isso pode acontecer, dá uma voz de prisão, ele tem esse poder de polícia para tentar contornar uma situação desagradável dentro de uma audiência? É importante deixar claro, né, que o conciliador ele não tem poder algum. Ele está ali, na verdade, como
auxiliar da justiça, para tentar resolver, ajudar aquele conflito. Se numa audiência existem questões em que uma parte está desrespeitando a outra, está usando palavras de baixo calão, ele pode solicitar a guarda, né, para poder retirar aquela pessoa da sala. A partir do momento que a parte não respeita aqueles que estão ali na sala de audiência e não respeita o conciliador, aquela audiência, o conciliador ele vai perceber que aquela audiência não pode continuar. Então, ele vai remarcar aquela audiência ou ele, então, vai chamar a guarda, o auxílio da guarda, para poder retirar aquela pessoa da sala. É essa forma que o conciliador ele deve agir. E eu falo isso porque meu colega, não sei se o conciliador agiu de forma correta ou não, ele fez um comentário, até num grupo de WhatsApp mesmo, de BH, o Léo, o doutor Léo, ele falou, Ronan, hoje o bicho pegou na audiência aqui, o cara começou, estava totalmente alterado, começou a ofender e tal, e o conciliador também começou, houve uma discussão, e o conciliador deu voz de prisão para ele. Deu voz de prisão, chamou o policial, o cara saiu algemado na audiência. Mas não houve uma arbitrariedade. Né? Foi a função, o cara estava totalmente descontrolado, chutando, começou a chutar as coisas, o cara deu voz de prisão. Mas eu acho que ele pode fazer isso, não? No momento que ele deparar com uma situação... Porque voz de prisão, todo mundo pode dar voz de prisão. Ele vai... Você está num ambiente jurídico. Então, ele está num ambiente jurídico, está ali como presidindo aquela audiência, ele vai solicitar a guarda para poder retirar aquela pessoa da sala, né? Mas ele não tem o poder, de dar voz de prisão, porque o conciliador, ele é auxiliar da justiça, ele não tem poder de polícia. Mas vamos imaginar o seguinte, a gente tem que analisar. Se o conciliador, acho que aconteceu foi isso na audiência. Parece que a pessoa ofendeu a moral, ofendeu o conciliador, aí deu voz de prisão. Ah, você é isso, você... Aí falou, você é babaca, começou a ofender. Aí o cara deu voz de prisão. Eu acho que tem não sei se, até mesmo porque eu estou de fora, mas eu acho que no momento que você, como conciliadora, você é ofendida, não... Então, cada caso é um caso. Aí teria que ver de que forma aconteceu isso, né? Tem que saber o contexto da situação, né? Não é simplesmente porque o conciliador, né, ele deu voz de prisão, tem que ter o contexto da situação, né? Simplesmente dizer que o conciliador deu voz de prisão. Tem que saber o que foi que aconteceu para que ele agisse daquela maneira. Não, beleza. Mas, a princípio, é que o conciliador ele não tem poder de polícia. Poder de polícia, né? Ele tem que chamar o pessoal que trabalha no fórum, a guarda lá, o pessoal, né? A polícia militar que foi e tomar providências, né? Não, beleza. A outra coisa que eu... da guarda, sim. Sim, pois não? Então, vamos lá. Não, pode falar. Existem razões para não sugerir soluções de mérito para o acordo? Deu para entender essa pergunta? Não sei se ficou boa. Bom, aí é como eu falei, né? O conciliador, ele não pode intervir também, bem como o mediador. Ele pode sugerir de que maneira eles podem resolver, mas resolução de mérito, o conciliador ele não pode agir dessa maneira. Isso está determinado no Código de Ética, na Resolução 125 do CNJ. Ele não pode sugerir questões de mérito, ele não pode sugerir de que forma pode ser resolvido. Ele pode demonstrar, mas aí estaria entrando na esfera da interferência, estaria induzindo, e o conciliador ele não pode induzir, bem como o mediador também. Perfeito. Ô, doutor, agora deixa eu perguntar uma coisa. O juiz, ele... Hoje tem aquela... Antes, na minha época, da primeira audiência, não tinha audiência conciliatória, o juiz já tinha audiência de mérito, né? Instrução de julgamento, mas antes da audiência, o juiz fazia o papel de conciliador ali, tentar o acordo antes do prosseguimento da ação até chegar ao oitivo das testemunhas no caso. Nesse caso, essa regra é para todo mundo, né? O conciliador, você falou que ele não pode induzir. Mas o juiz, veja bem, ele é julgador lá, ó, o negócio é o seguinte, a letra B, meu amigo, estou vendo aqui, eu julgo dessa forma.
Nesse caso, como é que fica? Porque o julgador, ele julga. Eu tenho um entendimento aqui, você não quer fechar acordo, não, mas já tem um posicionamento. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo, até me favorecendo. Ó, o posicionamento do advogado aqui está correto. Se você não fizer acordo, é bem provável que você tenha uma sentença não contrária ao seu interesse, porque já é o meu entendimento. Nesse caso, então, o juiz está fazendo coisa errada, não? Bom, aí, como você está dizendo, é um juiz togado, né? O poder dele é totalmente diferente do conciliador e do mediador. O Mas nesse caso, mediador, né, o juiz... desculpa, só uma coisinha. Juiz, tudo bem. Juiz barra conciliador. Nesse momento, ele não está fazendo papel de conciliador também? Ou pelo fato que ele é juiz, ele sobrepõe isso? Porque o conciliador não pode, entendi. E o juiz, quando ele está numa audiência tentando negociar e fala assim, olha, aqui eu sigo essa jurisprudência. Essa jurisprudência favorece você. Nesse caso, o juiz está sendo papel de conciliador. Ele está dentro de uma conciliação, tentando, ou não. O juiz é um caso à parte. Em que pese, nesse momento, ele está fazendo um papel de conciliador, mas ele não está adstrito ao Código de Ética do conciliador e mediador da Resolução 125 do CNJ. Está fora. Né? O juiz, ele responde a outro código, né, da magistratura. É totalmente diferente. Então, ele não está adstrito ao Código de Ética do conciliador e do mediador. Entendi. Agora compreendi. Ele é juiz, ele não cai no código de ética do conciliador. Perfeito, ficou legal. Em que pese, naquele momento, ele está atuando como conciliador. Tá, é mais ou menos, a outra pergunta mais ou menos nessa linha. Conciliador ou mediador pode, já respondeu, né? Mas se quiser aprofundar, pode induzir na vontade das partes? Acho que não, né? Não, como já respondi anteriormente, né, com base no Código de Ética do Conselho Regional ou melhor, do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele não pode induzir, ele não pode intervir, ele não pode interferir. Ele pode sugerir, demonstrar, mas induzir jamais. Perfeito. Outra pergunta, nós estamos quase terminando as baterias de perguntas. Quais são os princípios você sabe informar quais são os princípios da conciliação? Bom, existem vários princípios da conciliação, né? Eu vou tentar demonstrar aqui alguns em que eu acho assim os mais interessantes. Perfeito. O primeiro princípio, né, o princípio da confidencialidade, né, em que existe uma confidencialidade que o que é resolvido, o que é dirimido na sessão de conciliação e de mediação, na audiência de conciliação e na sessão de mediação, fica ali, não pode ser divulgado, não pode ser demonstrado. É o princípio da confidencialidade. Existe o princípio também da neutralidade, né, da imparcialidade, em que aquele terceiro ele é imparcial, né, naquela discussão, naquela lide. Existe o princípio também da decisão informada, em que o conciliador e o mediador ele deve informar as partes a decisão que ele está tomando, que eles estão tomando ali. Tem que ficar bastante claro, tem que ficar bastante informado para que não haja nenhuma dúvida sobre aquela resolução, sobre aquele acordo que eles fizeram. Né? O princípio da confidencialidade, que eu acho bastante interessante, que eu até tive uma experiência, que Sim. o conciliador, ele, pelo princípio da confidencialidade, ele não pode ser testemunha, né? Ele fica impedido, porque, como eu informei antes, tudo que acontece na sala de conciliação e de mediação tem que ficar ali, não pode sair. E aconteceu um fato, uma experiência comigo, em que uma audiência, né, foi até uma dissolução de união estável, em que uma parte me inquiriu como testemunha de uma queixa que ela fez, né? Na corregedoria de polícia, ela me inquiriu como testemunha. E aí eu usei esse princípio, o princípio da confidencialidade, né? Que eu não posso atuar como testemunha. Eu estava ali como conciliadora e o que foi feito, né? A não ser que ali tenha acontecido algum crime ou algo que infringiu a lei, é totalmente diferente. Mas o que aconteceu naquela sala de audiência,
Eu não posso atuar como testemunha, em que pese ela tenha me arrolado como testemunha na queixa, na Você não pode... situação em que ela demandou. E aí eu atuei com esse princípio da confidencialidade, em que o conciliador ele não pode ser testemunha. Agora, você como conciliador, né, você faz todo o relato ali na ata, tudo que aconteceu na audiência, né? Isso você pode fazer, né? O que aconteceu na audiência e tal, se surge uma Sim, coisa perfeitamente. atípica, né? Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Surge, na área de família tem muita briga e tal, né? Não chega a ser igual o Ratinho, não, mas tem muita briga e tal. Você lembra o exame de DNA do Ratinho? Eu morro de rir, eu acho mal barato aquele negócio. Mas você imagina se fosse a audiência, se fosse daquele nível, né? Aí é o seguinte, vamos imaginar que tem um rapaz lá, começa a ameaçar a mulher lá, tá? Começa, vou te matar, sei o quê. Aí você pode relatar isso na ata, que fulano me ameaçou, não pode? Não teve acordo, inclusive, fulano de tal, ele... Sim, Isso pode, né? sim, porque ali, na verdade, né, existia ele ali, ele ameaçou, né? Então, na verdade, ele acabou agindo de forma que não deveria agir. Então, aquilo tem que ficar registrado, né? Algo que foge do normal do controle, como eu informei anteriormente, né? Se está existindo ali, não está existindo respeito entre as partes, não está respeitando o conciliador, o mediador, o conciliador tem a autonomia de poder chamar auxílio da guarda para poder se fazer presente ali e registrar tudo o que aconteceu. Bem como existem situações, já existiu comigo, em que, apesar de não ter existido o acordo, mas a parte se recusou, uma das partes se recusou a assinar o termo de audiência. Ah, sim. Achando que se ele assinasse aquele termo de audiência, poderia implicar em algum prejuízo para ele, apesar de ter demonstrado. Então, como conciliador, o conciliador tem que registrar ali. A parte tal não quis assinar a ata de audiência. Então, tudo tem que ficar registrado. Né? Ô, doutora, é uma coisa interessante Exatamente. aqui. Nós estamos quase terminando já a nossa participação, falta alguns minutos. Na minha área, vou voltar aqui na minha... Passou rápido, né? É rapidinho, até um papo... eu acho legal essas lives, porque é um papo muito tranquilo, né? Olha que engraçado, na área bancária, a gente fecha os acordos e faz parte da advocacia bancária, né? Eu trabalho sempre com os acordos, é uma questão já constante, né? Só que acontece o seguinte, do lado pragmático, né, é complicado, porque nós estamos até peticionando para o juiz, né, para que não haja o nosso comparecimento na audiência, porque os acordos acontecem, mas levam um tempo, né? Não é um dia para o outro. Então, eu vou entrar com uma ação revisional, daqui a pouco, uma semana, o banco está puxando acordo. Não, demora um tempo. A pessoa tem que ter um pouquinho de paciência, né? E como o novo protocolo do CPC tem que marcar essa audiência, o que está acontecendo, o juiz marca a audiência, aí agora tudo bem, não sei como é que vai ser a pós-pandemia, vai usar o expediente. Hoje mesmo fiz uma audiência eu achei mó barato, né? A primeira vez que eu fiz uma audiência virtual, tomara que isso venha ser uma constância, né? Mas olha só, olha como é que a gente estava na Idade Média, né? O juiz marcava a audiência, conciliar, sabendo que não vai dar nada, aí você gasta estacionamento, ou você pega o Uber, pega táxi, que for, chega lá, chega o advogado do banco, doutor, tem acordo? Chega o conciliador, tem acordo? Não tem acordo. Segue o jogo, junta o instrumento procuratório e a defesa e pronto. Você perdeu um tempo muito grande. Até a colega minha, até assim, eu tive que, faz para mim essa audiência aí, já acerta aqui e tal, porque é uma perda de tempo muito grande, né? Então, aí, até falei, a gente está até peticionando, excelência, não vai vir acordo. Então, é bobagem. Você fica esperando, tem um dia que eu esperei 1 hora, sabe mesmo que é tipo aquele trabalho que não vai dar nada, né? Enxugar gelo, né? Você vai enxugar gelo, vai dar nada. Você vai lá, tal, vai ser chamado, chegou na audiência, nada. Quer dizer, é complicado, né? Quer dizer, a ideia é boa, mas eu acho que o Poder Judiciário, algumas demandas, não sei se tem isso, setor de pesquisa, vamos lá, ação de bancária, acordo não, então vamos parar por aqui, não vai dar certo. Tudo bem, se você começar, não sei se tem esse trabalho de estatística, né? Não, em 100 processos bancários aqui, 50 fecharam acordo, então vamos continuar. Pô, de 100 processos, quem fechou acordo? Nada, então bobagem, vamos dispensar isso aí. Para mim até é bom, porque a ação demora mais, quanto mais demorar o processo, para mim é interessante, mas tem isso também, né?
tem algumas coisas que não funcionam, né? A conciliação nas áreas bancárias não funciona. Eu posso falar com você. Existe alguma coisa que não funciona na conciliação? Sim. Demanda bancária. Tudo é fechado via... Não juizado, fora aulas. Mas na conciliação, ativo. Concorda comigo? Não? Bom, o que eu posso dizer? É que talvez, né? Talvez essa Defende visão, uma essa tese, doutor. política Vou mude, defender né? uma tese agora. Não, conciliação. O que não é compensa conciliação? Ação bancária. Não compensa, ninguém fecha. Uma tese interessante, entendeu? Não, Não é verdade? possa ser que essa política acabe mudando, tá, doutor? Possa ser que isso mude. A conciliação, muitos acordos têm acontecido através da conciliação. Mais Acontece questões de mesmo? família, né? Mais questões de família, mais questões de vizinhança, né? Essas questões. Agora, com o banco já é um pouco mais complicado, até porque o advogado, né? Às vezes o advogado, o pautista, ele já vem ali engessado, né? Às vezes a gente está fazendo audiência e eles não trazem nem proposta de acordo. Pode mudar, porque eles não têm o poder, né? Às vezes nem o preposto que está ali representando o banco ou qualquer Por outra isso mesmo. empresa, o advogado não tem o poder, não tem autonomia de mudar, né, aquela proposta. Aí o advogado da outra parte faz uma contraproposta e ele não pode, ele simplesmente anota a contraproposta da outra parte para poder levar para a empresa. Então, ele não tem esse poder, ele não tem essa autonomia. Então, talvez por isso dificulte na área bancária esses acordos acontecerem em mesa de audiência, porque o doutor vai estar ali com um advogado de um escritório que está representando o banco. E muitas das vezes não é o advogado do banco. Então, ele não tem o poder de decidir, de tentar geralmente, os fazer uma advogados mais proposta de novos, os acordo. advogados recém-formados que fazem os acordos, não tem um acordo, não, inclusive tem que pedir uma autorização, tal, não tem. É uma perda de tempo muito grande, a gente perde um tempo muito grande, porque Exatamente. se na audiência lá e fechasse os acordos, beleza, não fecha o acordo. Então, você está perdendo tempo ali, então segue o jogo, entendeu? É complicado. Hoje, você tem uma ideia, e pior que você tem gasto, né? Você tem gasto com... Você tem uma ideia, tem cliente que já fala com o cliente, olha, vai ter uma audiência, você pode ter sozinho, não vai ter nada, não vai ter nada, você pode sozinho, não é uma audiência de instrução, julgamento, ouvir testemunha, nada, é para chegar lá, tem acordo, não. O banco não vai fechar acordo, inclusive o acordo vai partir do banco, porque nós que entramos com uma ação revisional, queremos reduzir a dívida, o banco tem que falar que quer reduzir, né? Não é verdade? Aí eu falo com o meu cliente nem pode sozinho, porque eu vou perder tempo, né? Ele vai sozinho, aí me liga, como é que foi a audiência? Mesma coisa, o que você falou, chegou lá, chegou na audiência, abriu eles falam advogado, juiz, eles falam, né, conciliador e tal, chegou, chamou as partes, não tem acordo, acabou a audiência em um minutinho. O que demorou foi esperar o pregão, né, chamar, mas na audiência não. Então é uma coisa que a gente tem que rever isso aí, entendeu? Mas ele pode defender essa tese. Qual a área que não faz acordo em bancária? Pode, Mauri. Pode até fazer, mas... Mas é justamente... É porque os advogados que estão ali representando o banco, né, aquele escritório de advocacia, não tem o poder para poder demandar nos acordos. Ele não tem essa autonomia, né? Então, por isso, infelizmente, não acontece os acordos em mesas de audiência na questão no segmento bancário. Exatamente. Eu entendo que seja por isso. Exatamente. Eu particularmente, eu acho interessante a audiência conciliação, mas no setor bancário, ele é muito, vamos dizer, prejudicado, né? Não, a gente fecha os acordos, assim, a ação vai desenrolando, né? O processo vai ganhando, assim, depois de um ano, começa... Sempre vem acordo, mas demora um pouco, entendeu? Ô, doutor, nós estamos terminando, então, nossa live, né? Foi um grande prazer, a gente vai ter a segunda... Nossa. Queremos que a sua participação, mas antes disso, queria falar o seguinte, parece que eu conversei em off com você, com a doutora, e a doutora está querendo ter um novo projeto aí, né, de fazer um curso. Se quiser falar alguma coisa sobre isso, seria interessante. Então, doutor, primeiro, né, eu quero agradecer, né, essa oportunidade que o doutor me deu. Nossa, foi tão rapidinho que o tempo passou que a gente conversando aqui nem percebi, já tem 1 hora. Mas foi muito bom, muito interessante essa live, gostei bastante, agradeço. E eu estou com um projeto aí, sim, de fazer um curso de conciliação, né?
é um projeto que está sendo amadurecido, né? Eu estou trabalhando nisso aí para poder estar aí divulgando esse curso de conciliação. Quem sabe nós não estaremos aí juntos, né, doutor, na parceria com a Hotmart, fazendo a divulgação desse curso. Pois é, Mas é algo que está sendo amadurecido. perfeito, é porque assim, você falou uma coisa interessante. Eu tinha uma colega minha que trabalhou muito comigo, e ela tinha um poder muito, embora na minha área, não é fácil, não é difícil você negociar com o banco, é muito fácil, né? Você tem que ter um pouquinho de paciência, né? Porque os bancos ligam toda hora, nossa conciliação, telefone tocando toda hora, você é o conciliador diário, né? Mas a minha colega, a doutora Márcia, é muito fera para negociar com o banco, tinha um poder de negociação muito grande, uma coisa impressionante. E se a pessoa, como a pessoa vai tratar na área bancária, você vai conversar com o banco, tentar negociar com o banco, porque é o seguinte, eu não sei se você concorda, eu tenho uma estratégia, eu tenho uma estratégia assim, o banco, ele ameaça a gente, no começo, ele fecha acordo, mas ele começa ameaçando, vou negativar seu nome, eu vou entrar com ação de busca e apreensão. Eu respondo assim, não estou nem aí, pode entrar. Eu sou frio com o banco, entendeu? Porque eu não fico ligando, você tem uma ideia, geralmente o que acontece no meu escritório em relação aos acordos? O cliente me liga, ou então o banco me liga uma proposta. Eu não fico ligando para o banco. Eu falo com o banco, o negócio meio é judicializar. Lógico, a minha intenção é o acordo, mas eu falo, se quiser, vou brigar até o final. Hoje mesmo estava conversando com o meu cliente, com uma causa de meu cliente, eu falei, não tem importância não, vou brigar. Se não quer fazer acordo, vou até o final, vou até o Supremo. Lógico, eu sou a favor do acordo, mas tiver que entrar até o final, vamos judicializar. E o banco não gosta dessa palavra. Mas quando a pessoa tem uma dedicação a mais à conciliação, vai ser um ótimo advogado na área bancária. Vai ser um ótimo advogado. A pessoa não pode ser assim, ficar ligando para o banco, ficar ligando. Não, você tem que mostrar frieza. Quando você está negociando com o banco, eu não estou nem aí para você. Você quer tomar meu imóvel? Toma, aqui está achado. É mais ou menos que trabalhar. Da mesma forma que o banco te ataca com ameaça, você contra-ataca, tipo assim, não estou nem aí. Liguei o teclado, não estou nem aí. Isso funciona. É uma estratégia que eu trabalho mesmo. Mas se tiver uma pessoa que tem o poder de negociar, eu sou muito bom para negociar. A minha intenção é fechar os acordos. Mas tem gente que tem aquele jeito mais, ligar para o banco, liga, e consegue. Você tem uma ideia? Aqui tem escritórios nessa área. Aí eu quero te perguntar, é conciliador ou mediador? É conciliador, né? Escritórios nem são advogados, negociam com bancos, dívidas bancárias, sem advogado. Eles não entram na justiça. No meu caso, não. Tem uma estratégia de entrar com a ação e tal. Eles não entram na justiça. E nesse caso, são conciliadores também, né? Eles fazem o papel de conciliadores, não é isso? Esses escritórios que estão atuando extrajudicialmente, é isso que o doutor está querendo dizer? Sim. Eles estão atuando ali como um conciliador, né? Tentando resolver aquela lide de forma extrajudicial. É conciliador, mas defendendo uma parte, porque o conciliador não defende nada, ele é neutro, né? É um conciliador defendendo uma parte. Exatamente. Mas, né? Exatamente. Na verdade, ele está ali buscando o melhor interesse dele, né? Exatamente, Puxando a sardinha para ele, né? Então, na verdade, ali ele não está atuando como conciliador, ele está querendo resolver aquela situação. É diferente do conciliador. O conciliador, ele é imparcial, né? Ele é imparcial. Ele não está nem para B, nem para A. Ele não está nem para o lado de A e nem para o lado de B. Ele está um terceiro imparcial, indiferente da situação. O que eu quero dizer é o seguinte, tem pessoas que têm o poder de conciliar, embora defender uma parte, ela consegue conciliação, entendeu? Tipo assim, tô conversando com o banco. Não é meu caso. Meu caso deixa a coisa rolar, o banco me liga, eu fecho o acordo. O meu deixa no piloto automático, né? Mas tem gente que liga para o banco, aquela paciência, conversa. Colega meu conversava horas com o banco, tal. Me liga amanhã. Eu não tenho paciência, não. Até mesmo porque se eu ficar assim, eu não vou fazer mais nada. Eu ficava horas, amanhã você liga de novo, tal. Mas ela fechava. Ela tinha a estratégia dela que é super interessante. Então, se ela fosse uma conciliadora... apesar de... Sim. Ela já teria um longo caminho aí na frente, né? Eu, como sou conciliadora também, e até nas minhas causas, né? Quando os clientes me procuram, quando eu estou atuando como advogado, por já ter tempo atuando como conciliadora, que eu acabo atuando como uma conciliadora nas questões dos meus clientes quando me procuram como advogada. Como o exemplo que eu dei para o doutor no início, né, da live, de um cliente que me procurou e eu resolvi aquela questão, né? Aquela situação, aquele conflito de uma forma
de conciliação extrajudicial. Por quê? Porque já tem uma prática, né, de como exercer, de como lidar com essa situação. Então, já está, acaba que já está ali na gente, já. E só para terminar essa ideia aqui, quando tem uma audiência conciliatória, eu sou aquele cara que fica observando, né? Aqui no Fórum de Lafayette, né? Eu trabalhei muito nas ações de família, muito não, peguei um número razoável de causas, né? E já olhava o advogado, como é que se manifestava, se era tranquilo, até pelo cumprimento, se sabe ser bom de acordo, né? E muitas vezes se enganava, às vezes a pessoa chegava antes da audiência, cara fechada, tal, começou a audiência e fica um clima super interessante, né? Acontece muito isso, né? Às vezes você está preparado para uma guerra, né? Aí quando chega o processo, começa a conversar, cada um começa a ceder ali, começa a chegar, é muito interessante isso, entendeu? Exatamente. Agora, o papel do conciliador é isso, né? É quebrar aquela barreira, né? Tentar quebrar aquela barreira que ele já vem armado, desarmar as partes para tentar fazer um acordo em mesa de audiência. E sabe o que eu acho o seguinte? O advogado, acho que o bom advogado é o bom conciliador. Para mim, o bom advogado é aquele estudioso que sabe as teses, né? Ele vai usar o processo, o recurso, tipo, recurso extraordinário, recurso especial, apelação, no último momento. O que ele puder ajudar a resolver. Porque é o seguinte, quando o cliente procura o advogado, o que ele quer? Ele resolver o problema. Eu quero fazer isso, eu quero resolver. Seja numa conversa pelo telefone, ou de uma mensagem WhatsApp, ou então no recurso, o fim é o mesmo. Se você faz um recurso e ganha um recurso e dá a causa para o seu cliente e você ligar para a pessoa, o efeito é o mesmo. Não muda nada. O modus operandi que mudou, não é isso? Às vezes o cara vai para o lado da conciliação, consegue o objetivo. O outro teve que entrar com a ação, pedir uma liminar, mas o objetivo, o modus operandi é diferente, mas a finalidade é a mesma. Entendeu? É legal você fazer um recurso, defender uma tese, mas eu acho muito mais legal você pegar um problema, tá aqui, tá resolvido o problema. Né? Que bom. Doutora, então nós estamos aqui... Não demandou tempo, né, doutor? Resolveu ali mais rápido, não teve muito custo, não demorou muito e todos saíram satisfeitos. Que o direito não é feito para você ficar discutindo, tal. O direito é para você resolver o problema, né? Tentar olhar. Eu acho também um bom advogado, aquele advogado que também olha os dois lados, né? Porque, exemplo, eu já peguei causas, área de família, pensão alimentícia, que meu cliente tinha condições de pagar uma pensão e não quer pagar a pensão. Eu falei, pô, por que você não paga a pensão? É seu filho. Quer dizer, você está fazendo até o papel do advogado do outro lado. Exatamente. O bom advogado, isso eu aprendi na faculdade de Milton Campos, é que luta pelo direito, não pela parte. Ele luta pelo direito. E quando você luta pelo direito, as coisas ficam muito mais claras. Eu, particularmente, não gosto de exatamente, é tentar defender uma coisa que está errado. Eu não acho legal. E, com o devido avenço, se tiver algum advogado que defende o banco, defender banco, para mim, não dá. Para mim, não dá defender banco. Isso aqui eu não acho bacana. Pô, o cara cobrando 50 milhões de juros vai defender banco? Eu não acho. Tudo bem, eu respeito, né? Mas eu acho legal defender o direito. Aquela pessoa que está sendo lesada, houve uma colisão de veículo. Quem foi responsável? Foi o outro. Chega o advogado, meu cliente está errado. Então, você está errado. Ele tentar convencer o cliente que está errado. Você está errado, mas vamos tentar um acordo. Não posso pagar, vamos negociar. Esse é o bom advogado. Aí chega o advogado, levanta 50 milhões de preliminares para tentar, sabendo que o outro está certo, não acho legal. Mas cada um tem a sua visão, é lógico, né? Não estou aqui fazendo nenhuma crítica a um colega, não. Até mesmo tem muitos colegas assistindo aqui, viu esse advogado aí? Fazer com que o outro se coloque calça o sapato do outro, né? Fazer com que o outro se coloque no lugar do outro. O que você falou aí. Ô, doutor, então nós estamos aqui findando nossa participação. A senhora já fica intimada para a próxima live. A gente vai ter outras, né? Aí a senhora vai querendo marcar. Nós estamos abertos. O tema é muito interessante, né? Muito bacana. Tá ok? Com certeza, doutor. Obrigada pela participação. Foi uma conversa bastante proveitosa. Foi muito interessante. Agradeço demais. E vamos fazer a segunda live, esse tema, trazendo mais, né? E no momento que você também falar sobre o seu novo projeto aí, do curso também, vai ser muito legal. A gente vai começar também a anunciar aqui na live, tá ok? Grande abraço a todos aí. Muito obrigado. Tá certo, doutor. Obrigada. Agradecido. Obrigado. Tchau, tchau.